A diversidade é tão óbvia. Você sabe como você é. A criança não precisa ninguém dizer a ela que ela é negra, branca, loura. A criança se vê. O problema é como a sociedade lhe vê. Ela pode, inclusive, negar a sua identidade pelo fato de não se ver e não se reconhecer nos elementos, vamos dizer, valorados pela sociedade. Você gosta de seus cachinhos? Gosto. Mas eu preferia que nascia com cabelo liso. Podia ser igual. A cor da pessoa podia estar na boneca, o olho, a boca, o cabelo. O corpo todo da boneca, né? Podia ser o da gente. O projeto, assim como Tomando Corpo de Projeto, ele nasce numa conversa, num almoço, né? Assim, com duas amigas, a Raquel e Milene. Tudo isso que eu já vivi, assim, no meu micro-universo particular, e aí que a Milene vivia na relação dela com a filha dela também. Foi um encontro, na verdade, de trajetórias pessoais, né? Acho que cada um tinha lá sua trajetória, assim, dos meus brinquedos, das minhas bonecas, da minha vida, da minha relação com meu filho. E nesse momento ela me falou sobre uma ideia de fazermos algo a respeito, né? Por que não mobilizar as pessoas, mobilizar a sociedade a comprar, doar, vender bonecas negras? Porque hoje, por mais que existam empresa que produz bonecas negras, a gente sabe que isso acontece, mas quando a gente vai na loja, a gente não consegue achar. Eu acho que ainda é tudo por conta de preconceito, eu acho que não deve ter uma saída tão grande. Bom, eu vi uma boneca que está na mídia, que é uma boneca assim, tem ela branquinha, tem ela a negrinha e tem a morena. Então, me falaram para comprar a branquinha, a loira que vem. É o que está na mídia, é o que eu vim buscar. É importante a gente pensar quão estranho é discutir isso nesse momento, né? Porque a gente o tempo todo fala do que é ser brasileiro, do que é ser gente, ser humano, e a gente ainda está discutindo esse tipo de coisa porque realmente o mercado não atende isso e a gente precisa demandar. E a demanda existe. A psicologia ou a psiquiatria, ela vem analisando dessa forma, porque analisa o indivíduo, mas e esse comportamento que é coletivo? Eu costumo dizer que, assim, a psicologia ela se desenvolveu e vem se desenvolvendo muito nesse segmento, até em função dessas demandas, que são demandas, eu diria assim, demandas da era moderna, né? E a gente observa muitos estudos, observando exatamente essa rotina e essa convivência de uma forma sistêmica, de uma forma abrangente. A gente costuma observar que hoje em dia não se observa, não se trabalha apenas o sujeito que traz aquela demanda para o consultório, para o profissional. Normalmente, na grande maioria das vezes, os profissionais estão buscando fazer esse trabalho sistêmico, envolvendo a família, o contexto social, onde ele está inserido, coisas desse sentido, para que a gente consiga trabalhar não apenas o indivíduo, mas trabalhar todo o contexto no qual ele está inserido. E a escola, Rosângela, você é psicopedagoga, a escola ela está preparada para perceber esses alunos e alunas que chegam já com a sobrecarga de atividade? A escola, na grande maioria, principalmente nosso sistema de ensino público, realmente ele não está preparado para absorver essa demanda. Na grande maioria das vezes a gente carece do profissional psicólogo, do profissional psicopedagogo nas escolas de rede pública, não existem esses profissionais, ou quando existem, eles são sobrecarregados, porque eles têm que atender uma demanda de toda uma GRE, de toda uma região, ao invés dele ficar em apenas uma escola. Então, a gente observa que existe essa questão da grande demanda
desse tipo de situação, em contraponto com a baixa capacitação dos profissionais que atuam nessa área. No sistema particular, em outras situações, a gente observa que existe já um preparo maior, mas ainda é muito carente desse olhar para essa criança e da atuação para com essa criança. E você, como é que a família ela pode contribuir, família junto com a escola, né? Para que tenha uma infância saudável, para que mesmo na urbanidade, essa infância ela traga um adulto saudável? Então, eu costumo dizer que família e escola, elas estão hoje numa relação meio que de inversão de valores. A família, na grande maioria das vezes, dispensa à escola a responsabilidade sobre a educação, né, dos seus filhos de uma forma integral. E a gente precisa esclarecer que os valores, os limites e a educação de um filho é responsabilidade da família, não é da escola. A escola tem a obrigação e o objetivo de ensinar, né, de exercitar valores que já vêm de casa. E na grande maioria das vezes, a gente vê que a família, às vezes, responsabiliza a escola por toda a educação do seu filho. Então, a gente precisa frisar e reforçar que a relação de escola e família precisa ser uma relação estreita de parceria. Ou seja, a família precisa saber o que acontece na escola do seu filho, ela precisa observar como se desenvolvem as atividades nessa escola, da mesma forma que a escola precisa saber quem são esses pais. Esse convívio, essa interação precisa existir para o bom desenvolvimento dessa criança. E crianças que se profissionalizam cedo. É interessante quando eu percebo, quando é alguma atividade lúdica, alguma coisa como a dança, alguma arte. Mas assim, como você avalia o crescimento de uma criança que ela se profissionaliza? Bom, a gente precisa entender que essa questão da profissionalização infantil, ela precisa passar pela questão do prazer. A criança precisa sentir prazer e satisfação na atividade que ela está desenvolvendo. Por outro lado, é interessante existir sempre um olhar mais aproximado desses pais em cima dessa atividade, porque, às vezes, a criança fica exposta a situações que não a beneficiam em função da atividade dela. Por exemplo, uma criança que perde horas de sono, né, em função de uma atividade que ela desenvolva num horário que, normalmente, uma criança deveria estar descansando, em repouso. Então, é interessante que os pais mantenham esse olhar, porém, caso essa criança manifeste esse prazer e essa vontade, quando isso não afere na sua integridade psíquica, emocional, eu não vejo nenhum problema com relação a essas questões da profissionalização. Mas sempre frisando, ela ainda é uma criança, ela ainda tem os seus limites infantis e ela precisa do apoio e da proteção, de uma certa forma, da família.